As ferramentas da internet estão sendo usadas hoje pelos parlamentos. A web está a serviço da democracia representativa mais transparente e aberta à participação? Conversa comigo o especialista e orientador de pesquisas nesta área, professor Sérgio Soares Braga, que é mestre em ciência política e doutor em história econômica. Bem-vindo. Professor, como a internet afeta hoje o funcionamento da prática democrática? A gente pode dizer que já afeta? Já afeta significativamente, né? É um problema que é um fenômeno que se dá em escala internacional, né? Vamos dizer, o fenômeno mais visível dessa influência da internet no processo político, né, foi a campanha eleitoral do Obama, né, que elegeu o Obama no pleito de 2008 nos Estados Unidos, mas já antes desse fenômeno, né, havia uma série de indícios, né, de que a internet é uma ferramenta importante, muito importante para aperfeiçoar a democracia, aprofundar a democracia, né, tornar a esfera pública mais transparente e propiciar novas oportunidades de participação e de deliberação sobre assuntos públicos para os cidadãos. No caso do Obama, que foi muito divulgado, muito falado, foi a possibilidade de, pela internet, fazer a contribuição de campanha. Eu sei que isso é uma forma também do eleitor, do cidadão se manifestar, manifesta preferência e tal. Mas será que já vai além da contribuição via internet? Olha, eu acho que sim. Conteúdo, né? Eu acho mesmo? Que sim, não. O conteúdo aumenta os índices de participação, o comparecimento eleitoral, principalmente dos jovens nos Estados Unidos, aumentou muito nessa eleição, né? E o engajamento, de uma maneira geral, da população na esfera pública, né? Então não é só a coleta a arrecadação de dinheiro de campanha eleitoral, né? Isso é só a ponta do iceberg. Existe todo um movimento, uma série de fenômenos que estão ocorrendo associados ao uso da internet no processo político, né, que estão levando a um interesse, né, maior da população pelo que se passa na esfera política, né, e principalmente os jovens, né. A internet afeta principalmente a juventude e aquelas que tem mais intimidade com a tecnologia, que tem um maior nível de escolaridade, mas à medida em que as pessoas vão se tornando mais incluídas digitalmente, vão aumentando o seu nível educacional e tendo mais acesso à internet, esses fenômenos eles vão também atingindo esferas cada vez mais amplas da população, né, e vão contribuindo para aprofundar a democracia em outras instituições do sistema político, além das eleições, né? Então os partidos políticos usam cada vez mais a internet, a administração pública usa cada vez mais a internet e o legislativo usa também cada vez mais a internet. A questão da transparência é um fator, assim, pode-se dizer que a internet pode propiciar realmente uma transparência, que essa é uma demanda muito grande da sociedade, que ainda não se chegou, né, no Brasil ao desejável, mas nós podemos dizer que se caminha para isso? Sem dúvida, eu acho que a internet é um instrumento fundamental para garantir mais transparência para a administração pública. E um indício de que se caminha para isso, né, embora isso não vá se dar do dia para a noite, é um processo longo, molecular, que, né, envolve lutas cotidianas para que essas informações sejam disponibilizadas na internet, né? Um indício que o Brasil, não só o Brasil, mas outros sistemas políticos caminham para isso, né, é a quantidade de fenômenos, né, de descobertas de irregularidades, de denúncias de corrupção, que tem sua origem, né, em informações captadas ou difundidas pela internet. É inexorável? Olha, eu acho que é irreversível, né? Só que vai ser um processo lento, não é um processo. O problema é que a internet, as pessoas ainda associam, ainda tem uma visão um pouco, né, da internet como parecendo um filme de ficção científica. Então, a internet, na realidade virtual, outro tipo de realidade, né? Então, a internet cria muita expectativa. Então, muitas vezes as pessoas se desiludem com os impactos da internet sobre o sistema político, né, no sentido de promover uma maior democratização, porque elas têm expectativas irrealistas em relação à internet. Se você olha, né, baixa o seu grau de expectativa, tem uma visão mais realista
desse impacto da internet, então você começa a perceber que os impactos estão sendo significativos. Só para clarear, o que às vezes provoca desilusão? Olha, as pessoas, por exemplo, têm a ilusão de que todo mundo vai começar a participar, né, intensamente de política, se engajar imensamente em atividades políticas, só porque elas têm acesso à internet, por exemplo. Você coloca as informações no website legislativo, informações sobre orçamento, né, informações sobre votação nominal, o que está se passando dentro da Assembleia. Muitas vezes as pessoas têm a ilusão de que os cidadãos, milhões de pessoas de uma hora para outra, vão começar a acessar isso e participar ativamente desses projetos. Isso não ocorre, né? Esse processo de estímulo à participação, de indução à deliberação dos cidadãos, ele dura tempo, né? É necessário que os cidadãos eles tenham uma cultura cívica elevada para que eles saibam como usar a internet para participar do processo decisório. Inclusive conhecer o processo interno. O processo interno legislativo, né? E isso afeta desigualmente a população. Tem pessoas mais interessadas, menos interessadas. Esse é um aspecto. Outro exemplo é a realização de eleições pela internet, né? Muitas vezes as pessoas fazem, por exemplo, um orçamento participativo ou um processo eleitoral via internet, né, e pensa que de uma hora para outra as pessoas, a maioria dos cidadãos vão começar a votar, a participar, né, intensamente, como se aquilo ali já tivesse, né, pré-configurado na cabeça deles, fosse só uma dificuldade tecnológica, né, esse déficit de participação. E não é assim, né? Há dificuldades relacionadas à cultura cívica, à cultura política das pessoas mesmo, né? Ainda mais numa sociedade como a brasileira. As pessoas, né, elas têm um receio de participar da atividade política, e isso vai sendo construído progressivamente. A internet é só um ingrediente que facilita isso, mas a internet ela não é uma panaceia que vai resolver todos os problemas da democracia. Agora, professor, o senhor acredita que à medida que as pessoas comecem a tomar pé de como é que funciona, alguns grupos, e comece enfim, digamos que esse canal comece a funcionar, os deputados, os parlamentares vão responder a contento a isso, a essa proximidade do cidadão, do eleitor que está querendo ali interferir e dizer o que ele quer? Eu acho que sim, mas também vai ser um processo que vai envolver um aprendizado, né? Não é imediato, né? Eu já venho pesquisando na internet já de maneira assim regular há uns 4, 5 anos, né? E quando você começa a pesquisar de maneira regular esse fenômeno, é que você vê que os progressos eles vão sendo feitos, embora de maneira um pouco lenta. Então, há uns 3, 4 anos atrás, né, muitas assembleias não tinham informações básicas sobre seus procedimentos no legislativo. E agora, todas as assembleias legislativas, né, por exemplo, do Brasil, já tem sites online, né? O mesmo fenômeno se dá com os websites dos deputados, né? Então, até 3, 4 anos atrás, eram pouquíssimos deputados parlamentares, tanto deputados federais como deputados estaduais, que tinham o website. Agora, né, a maior parte desses parlamentares já possui o website, né, e procuram dialogar com o eleitor através de seus websites, né. Agora, esse é um fenômeno que envolve um aprendizado, não vai se dar de uma hora para outra, mas eu já conheço, por exemplo, um instrumento que é muito usado, eu estou fazendo uma pesquisa justamente sobre isso agora. Eu estudei durante um bom tempo legislativo, agora eu estou estudando justamente esse tema, o uso que os deputados fazem da internet, né? Inclusive estou com um projeto financiado pelo CNPq para estudar justamente esse tema, né? E já existe uma ampla literatura internacional investigando esse ponto. Então, alguns pontos que são consensuais em nível internacional. A taxa de resposta a e-mails, por exemplo, ainda é muito baixa, né? Os parlamentares eles têm uma pressão para que se usem websites pessoais, mas eles ainda não sabem usar muito bem essa ferramenta. Então, interagem pouco com... Depende muito do deputado, né? Não há uma resposta padrão. Quer dizer, o deputado que tem mais escolaridade, que tem uma base eleitoral, né, onde existem pessoas mais conectadas, nos grandes centros urbanos, né, onde seus eleitores têm uma maior escolaridade. Esse tipo de parlamentar já está usando a internet de maneira massiva, né?
Então, por exemplo, um recurso bastante usado pelos deputados é a newsletter, né? Eu já entrevistei deputados no Paraná, né, onde eu resido, que eles têm 40, 50 mil pessoas cadastradas em newsletter, né? Então, quer dizer, você pode, não atinge a população de uma hora para outra, mas é uma ferramenta que já está sendo utilizada de maneira bastante intensa, né? Outra ferramenta que está começando a ser usada também pelos políticos, né, é o Twitter e as redes sociais. Alguns parlamentares já estão começando a construir redes sociais. Agora, como se dá esse fenômeno, né? Essa interatividade já ocorre de maneira intensa, como ocorre nos Estados Unidos, por exemplo, né? Na Casa dos Representantes americanos, quase todos os deputados têm 99% dos deputados já possuem websites, né? E a taxa de resposta a e-mails lá é altíssima, né? E aqui no Brasil, uns 60% dos deputados federais, 70%, e a taxa de resposta é muito baixa, né? Mas é um fenômeno que está se desenvolvendo cada vez mais. Existe alguma coisa que pode ser feita para, enfim, acelerar esse processo, tanto do lado do cidadão quanto do lado do parlamentar? Olha, ou esse é um processo natural, que isso vai acontecer independente está ligado à educação mesmo, não tem o que fazer? Não, eu acho que assim, eu acredito muito na concorrência para aperfeiçoar aperfeiçoar as instituições de uma maneira geral. Então, um processo importante para aperfeiçoar o uso que os parlamentares estão fazendo da internet vão ser as eleições, né? As eleições realmente é aquele momento onde o político ele quer fisgar o eleitor, né? E agora com o Obama, né, ele vai todo mundo querer meio que imitar o Obama nas próximas eleições presidenciais, para governador, para deputado federal, estadual. Agora, é claro que não vai acontecer no Brasil a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, né? Porque aqui as características culturais da população, né, elas são muito diferentes dos Estados Unidos, onde já havia uma tradição prévia de constituição de redes sociais. Então, eu acho que do lado do político, né, eu acho que não precisa assim, ter muito incentivo. O incentivo é essa própria concorrência entre eles, né, a própria competição eleitoral que vai fazer com que eles utilizem a internet de maneira cada vez mais eficaz. Do lado do cidadão, o que vai fazer o cidadão participar, usar a internet para participar politicamente? Aí é uma resposta mais complexa, né? Mesmo porque não existem muitos estudos ainda sobre isso em nível internacional. Aí é um processo mais... Eu acho, particularmente, que vai ocorrer uma participação, né, principalmente dos mais jovens. Já existem indícios disso, né? Você pode ver comentários no YouTube, né, sobre programas eleitorais, sobre políticos, eles já ocorrem. A internet cria espaços, mesmo que não sejam espaços institucionais, para esse tipo de manifestação, né? Mas eu acho que a qualidade, vamos dizer, para que esse processo atinja um nível maior de qualidade e de participação política, né, eu acho que vai ser um processo mais longo. Então aí o que deve ser feito para estimular esse aumento da qualidade, né? Eu acho que é aumentar a qualidade do debate político, né? Então as eleições vão ser um momento, as próximas eleições vão ser um momento muito importante para isso, né? Mostrar que a política, ela não é só o reino da baixaria, né, dos escândalos de corrupção, né? É porque o que se espera da internet, as experiências que a gente tem, é muito isso, né? A internet é usada muito para fazer aquelas denúncias que podem ficar anônimas e afetar de uma forma periférica até que chegue ao candidato sem que quem está atacando seja penalizado e tal. Será que tem como sair disso? Não tem porque já há indícios, né, de que isso está ocorrendo, né? Por exemplo, alguns candidatos no pleito eleitoral para prefeito das capitais, nas últimas eleições, usaram muito bem a internet, né? Eu vou citar apenas dois: o caso do Kassab, em São Paulo, que foi o que utilizou melhor a internet, constituiu redes sociais, e realmente a internet foi uma ferramenta importante de campanha, e o caso do Fernando Gabeira, no Rio, né, que também usou de maneira bastante inteligente e competente a internet para agregar valor à campanha eleitoral. Só não funcionou o apelo dele para o pessoal não sair no feriado, né? Exatamente, mas é isso que eu estou falando, a internet não é uma panaceia. Agora, esse é o grande problema da internet, né? Como ela tem ainda o anonimato, né?
muitas vezes ela é capturada por indivíduos com baixo grau de consciência cívica. Esse é um dos problemas da internet, inclusive bastante enfatizado na literatura internacional a respeito, né? E qual é a solução para isso? A solução para isso, eu acho que vai ser o aperfeiçoamento da organização das redes sociais, né? Evitar um pouco, vai ter que ser atingido um ponto de equilíbrio, né? Onde a pessoa preserve o anonimato das pessoas, que é um problema importante. Eu acho que é um direito que a pessoa tem de ficar anônima, a gente tem que respeitar esse direito, né? Mas que ela não use esse anonimato de maneira destrutiva, né? De maneira a degradar o processo democrático, né? Então isso é um processo de consciência cívica também, é um processo de aprendizado, né? Que vai ocorrer com o tempo, né? E eu sou otimista em relação a isso, né? Eu Inclusive acho que, em relação ao direito de resposta? Também, eu acho que... Ele ser efetivo? Eu acho que vai haver vamos dizer assim, uma depuração, como já está havendo, aliás, de maneira assim, molecular, né, que não está sendo mensurável, mas quem, por exemplo, faz parte de listas, de grupos de discussão, né, vê que essas pessoas que entram nas listas, nos grupos de discussão, para sabotar a discussão, né, ou para aparecer, para jogar spam, essas pessoas elas estão cada vez mais sendo inibidas, né, nesse tipo de comportamento. Então, eu acho que como outras questões que estão aparecendo, né, a tolerância em relação a determinados hábitos e costumes, né, questão do meio ambiente, a consciência em relação ao meio ambiente que está aumentando muito, né, eu acho que a internet também vai nesse caminho, vai de aumento de consciência da população, né, de que ela é uma ferramenta importante que deve ser bem usada, né, e a população vai aprender a usar isso de maneira eficaz, né. Tem um estudo aqui, um estudo seu, não é? O papel como é que a gente diz isso? Novas tecnologias de informação e comunicação. Na institucionalização das democracias. Esse é um trabalho que você fez em 2007, não é isso? Em relação à América Latina toda. América do Sul. América do Sul. E as assembleias estaduais do Brasil, né? E o site, eu elaborei um ranking, né, para classificar o grau de informação, né, de disponibilidade de informação desses órgãos legislativos. E a Câmara dos Deputados brasileira ficou em primeiro lugar em nível de América do Sul, né? E a Assembleia Legislativa de Minas Gerais obteve a maior pontuação nos estados, né, nas unidades subnacionais brasileiras. Em relação ao resto da América Latina, como é que é? É mais ou menos equilibrado? Há muitas... Então, o título desse trabalho, ele é bastante, assim, eu pensei bastante antes de elaborá-lo, né? Porque eu queria justamente sintetizar no título, né, a motivação da pesquisa. Então, há uma diferença muito grande, e essa diferença, a meu ver, ela está relacionada, né, justamente ao grau de institucionalização das democracias desses países, né. Então, democracias onde você tem uma preocupação maior com a transparência das informações públicas, né, onde os partidos são um pouco mais fortes, né, onde tem maior grau de institucionalização, os websites, não por acaso, são organizados de maneira mais sofisticada, né? É uma consequência. É uma consequência disso, de todo esse background aí de uma série de sistêmicos, né, de aprimoramento da democracia. Então, países, por exemplo, onde a democracia e os órgãos legislativos não funcionam muito bem, né, geralmente os legislativos são um pouco transparentes, né, e em nível subnacional acontece a mesma coisa, né. As assembleias legislativas que funcionam melhor, que cumprem melhor suas funções de fiscalização do executivo, né, de educação cívica do público, que é uma função importante do legislativo, né, a função de representação, de disponibilização de informação sobre os parlamentares, né, essas assembleias são que têm um grau maior de informatização, como eu falei. Né. Na sua opinião, quem puxa quem?
é a sociedade que puxa os parlamentos e que força os parlamentos a se abrirem e a se tornarem transparentes usando esse tipo de ferramenta? Ou os parlamentos estão vendo nisso a possibilidade de se aproximar da sociedade? Essa é uma excelente pergunta, né? Qual a força propulsora desse fenômeno aí, né? Além dessa concorrência geral que se dá entre os legislativos, né, e os profissionais de internet, eu acho que tem duas forças principais, né, que realmente impulsionam esse processo. Primeiro é a sociedade, principalmente a parte mais escolarizada da sociedade, que lê jornais, que tem acesso, que faz um uso melhor à internet, justamente porque tem escolaridade, né? É o pessoal que entra na internet para catar informação, para fazer pesquisa. Então, essa população com mais escolaridade, que tem mais nível de informação, né, ela realmente pressiona, somente através da imprensa, os órgãos públicos para que eles coloquem informação na internet. Tá? E a segunda força propulsora, né, são atores, né, internos desses órgãos. Eu acho que são os funcionários, né, os funcionários mais qualificados, vamos assim, mais imbuídos de valores meritocráticos, mais compromissados com a coisa pública, né? São esses funcionários que querem realmente fazer alguma coisa, né? Esses funcionários que impulsionam esse processo. Então, o corpo de funcionários da casa, né? Somente esse corpo de funcionário mais concursado, mais qualificado, que quer se aperfeiçoar, que quer fazer um bom trabalho, né? Esse pessoal realmente está na vanguarda desse processo, né? Então, não é à toa que a Câmara dos Deputados, por exemplo, tem um comitê gestor da internet, né? O site da Câmara dos Deputados é um dos melhores websites do mundo, se não for o melhor. E isso é consequência direta da institucionalização desse comitê gestor, que foi responsável, né? E muitas vezes isso não é uma decisão de um político, né? É uma proposta que é elaborada por um funcionário e tem um político que apoia, mas sempre tem o presidente, o primeiro secretário, o presidente da Assembleia que apoia. Mas os funcionários, principalmente esses mais comprometidos com esses valores, né, da democracia, da meritocracia, dos valores republicanos, né, esses funcionários eu acho que estão na vanguarda da sociedade. E eles estão tendo um feedback cada vez maior dessa parcela mais politizada, vamos dizer assim, com maior consciência cívica da população, né, que se manifesta basicamente através da imprensa, dos órgãos de imprensa. Ok, Sérgio Braga, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Mundo Político e que você faça um bom trabalho e você tem muito a oferecer para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que está discutindo aí a modernização, os próximos 10 anos e o papel da comunicação, da internet no aperfeiçoamento da democracia e das práticas do parlamento. Eu que agradeço a oportunidade de falar do meu trabalho, estou à disposição de vocês, dos espectadores, né, e espero ter sido útil para os ouvintes, né, e os espectadores da TV Assembleia. Eu conversei com o professor Sérgio Braga, que é mestre em Ciência Política e doutor em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp. Ele que fez um trabalho, o papel das TICs na institucionalização das democracias, um estudo sobre a informatização dos órgãos legislativos na América do Sul, com destaque para o Brasil. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar aí de casa e até o próximo programa.